Zoe McClellan. Nascida na Califórnia em 6 de novembro de 1974, Zoe McClellan começou sua carreira de atriz em meados dos anos 90, quando conseguiu vários papéis em programas como Diagnosis Murder, Star Trek Voyager e Sliders. No ano 2000, ela conseguiu seu primeiro papel no cinema, quando foi selecionada para interpretar Marina Pretenza no filme Dungeons and Dragons. Após isso, Zoe foi oferecida partes maiores, incluindo um personagem recorrente no drama da Marinha dos Estados Unidos da América da Columbia Broadcasting System JAG. Ao longo dos anos 2000, ela também estrelou em Dirty Sexy Money, House e The Mentalist, e conseguiu papéis em filmes para a TV da Lifetime, enquanto em 2014 ela participou das 2 primeiras temporadas de Naval Criminal Investigative Service New Orleans, talvez seu papel mais notável, como uma das 2 atrizes principais. Embora ela não tenha retornado para a 3ª temporada, ela passou para o programa Designated Survivor da American Broadcasting Company e assumiu pequenos papéis em programas como Suits e Law and Order Special Victims Unit. Porém, em 2018, a carreira de Zoe começou a estagnar. Ela trabalhou por mais um ano antes de desaparecer da TV, deixando os fãs intrigados sobre o que havia acontecido. O Mercury News relatou em 2018 sobre um grande fator que provavelmente contribuiu para as dificuldades de Zoe em encontrar trabalho. Ela se envolveu em inúmeras discussões amargas com seu ex-marido, Jean-Pierre Guillain, com quem se divorciou em 2016. O casal tinha um filho, Sebastian, que tinha apenas 5 anos em 2018, quando Jean-Pierre acusou Zoe de sequestrar o menino depois que ela o levou para Toronto com ela para que pudesse estrelar em Designated Survivor. O conflito entre eles foi tão intenso que o casal acabou nos tribunais, mas um juiz eventualmente decidiu que a mudança não era de fato um sequestro de criança e que Zoe não estava agindo de má fé. De acordo com um relatório do TMZ sobre o assunto, Zoe deu ao ex-marido 2 dias de aviso antes de voar para o Canadá. Zoe afirmou que Jean-Pierre não podia sustentar o estilo de vida que ela dava a Sebastian, mas disse que ajudaria com os custos de viagem para que seu ex visitasse o filho. Jean-Pierre, por sua vez, reclamou que foi forçado a concordar com as exigências de sua ex-esposa e pediu que o juiz devolvesse Sebastian à sua custódia. O juiz observou que, como Jean-Pierre também era um ator, ele deveria ter entendido que às vezes Zoe precisaria sair da área de LA de vez em quando para perseguir certos papéis. Ele acrescentou que Sebastian é, citação, mais emocionalmente seguro com a mãe do que com o pai. No ano seguinte, descobriu-se que Jean-Pierre havia sido preso e extraditado da Califórnia para a Louisiana após acusações de estupro em 1º grau e crimes agravados contra a natureza. No entanto, essas acusações não surgiram devido a algo que aconteceu com Zoe, mas com o filho pequeno deles. O abuso ocorreu entre 2014 e 2016 em sua casa, e Zoe afirmou que tornou essa informação pública porque estava preocupada que Sebastian não fosse a única vítima. Com base nessas alegações, McClellan fundou a campanha Acredite na Criança, que visava ajudar a financiar os custos de terapia e ação legal para famílias cujos filhos haviam sido abusados. Um segundo relatório, no mesmo ano, observou que as acusações contra Jean-Pierre foram retiradas. O advogado dele afirmou: ele é inocente. Não havia corroboração para as coisas que o menino disse. Havia tantas contradições, mas a história de Zoe não termina aí. Enquanto os fãs esperavam para ouvir sobre seu retorno à tela, um mandado de prisão foi repentinamente emitido em LA County em maio de 2021. Zoe McClellan era procurada por sequestro. O advogado de Jean-Pierre afirmou que o pai não tinha visto ou ouvido falar de Sebastian ou Zoe desde 2019 e que os tribunais não conseguiram localizá-los. Além de sequestro,
As acusações feitas contra Zoe incluem privação de guarda de criança e roubo de criança. O arquivo de Sebastian foi incluído no Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Nem ele, nem sua mãe foram vistos nos anos desde o desaparecimento deles e o caso ainda está sem solução. Glenn Miller. Nascido em 1º de março de 1904 em Clarinda, Iowa, Glenn Miller era mais conhecido como maestro de big band, compositor e trombonista antes de seu desaparecimento em 1944. Embora tenha crescido praticando esportes, ele também era um ávido músico e acabou abandonando a universidade para perseguir seu sonho de fazer e tocar música em tempo integral. A banda de Glenn Miller foi uma das mais bem-sucedidas do século XX. Entre 1938 e 1944, lançaram 266 singles, a maioria do gênero swing, embora algumas de suas músicas, especialmente nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, tivessem som e temas patrióticos. A banda foi o grupo de gravação mais vendido entre 1939 e 1942, enquanto Glenn é considerado o pai das modernas bandas militares dos Estados Unidos da América. Em 1942, Glenn se voluntariou para se juntar ao Exército dos Estados Unidos da América para entreter as tropas. Ele encontrou uma posição como capitão na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América e ele e sua banda passaram até 18 horas por dia gravando e se apresentando em dezenas de bases militares, com o objetivo de elevar o espírito daqueles estacionados na Europa. Meses antes de seu desaparecimento, ele foi promovido a major. Em dezembro de 1944, Glenn e sua banda, da Força Aérea do Exército, estavam prestes a viajar para a França. O grupo estava ansioso para ir, pois sua escala em Londres havia sido difícil com o guia turístico de Bedford, David Fowler, contando à British Broadcasting Corporation que havia bombardeios, a banda nunca tinha passado por uma guerra e eles não estavam felizes. A banda mudou-se para Bedford após isso, bem a tempo, pois em 2 de julho, o prédio onde estavam foi atingido por uma bomba que matou 74 soldados americanos. O voo de Glenn para a França, em 13 de dezembro, foi cancelado por causa do mau tempo. Seu voo do dia seguinte também foi cancelado. Preocupado que ele seria atrasado em fazer arranjos para o resto de seu grupo, ele logo soube que um colega dele, tenente-coronel Norman Basil, estaria voando em 15 de dezembro e Norman ofereceu-lhe um lugar em sua aeronave. Acabou que havia apenas 3 deles no avião, que é descrito como um C-60, e 4 Norsemen, Glenn, Norman e o piloto, um americano chamado John Stuart Morgan. O trio partiu da Força Aérea Real, Twinwood, em Bedford, no dia 15, apesar do fato de que Glenn não havia recebido permissão para embarcar em um voo casual, nem alertou sua cadeia de comando sobre seus planos, o que significa que seus superiores não sabiam de seu paradeiro. O avião que Glenn e os outros 2 homens embarcaram desapareceu após decolar às 13h55. O biógrafo Dennis Sprague afirmou: observadores militares traçaram a rota da aeronave ao sul da Inglaterra sobre Beachy Head, entre as 1430 e 1445, mas ela não apareceu sobre a França. Enquanto isso, sua banda chegou em segurança no dia 18, 3 dias depois, e se organizavam para suas funções de transmissão e gravação quando notaram que ninguém tinha visto Glenn. Eles relataram seu desaparecimento às autoridades militares depois. O major General Orville Anderson, que era casado com a prima de Glenn, foi o primeiro a ordenar uma busca e investigação ao saber que o músico havia desaparecido. Helen, esposa de Glenn, soube do problema em 23 de dezembro, quando 2 oficiais superiores foram à sua casa. Seu desaparecimento foi divulgado na véspera de Natal. Como a banda estava programada para tocar no dia de Natal, um maestro substituto foi trazido para liderar e a banda continuou a tocar até o fim da guerra.
Por anos, especulou-se que o avião havia sido abatido por inimigos ou vítima de fogo amigo. Esta última teoria surgiu na década de 80, quando foi revelado que 138 aviões retornando de um ataque aéreo abortado se livraram das armas sobre o Canal da Mancha, onde o Norseman estava voando. Porém, essa ideia foi depois refutada, pois o tempo não se encaixava. Também havia conjecturas desenfreadas sobre o próprio Glenn. Ele morreu em um bordel em Paris ou estava em um prédio que foi atacado pelos alemães e seu corpo não foi recuperado. Apesar dos rumores selvagens, a verdade deve ser bem mais mundana. As más condições climáticas ou temperaturas frias levaram o avião a cair em algum lugar sobre o Canal da Mancha. Uma investigação em Bedford, em 1945, concluiu que o avião desapareceu por erro do piloto, falha mecânica e mau tempo. Documentos referentes à investigação foram divulgados em 2017 no livro Glenn Miller, Desclassificado, pelo biógrafo Dennis Sprague. O livro concluiu que Glenn não foi vítima de jogo sujo ou fogo amigo, enquanto a investigação observou que ele não tinha deveres fora daqueles de sua música e banda e, portanto, ele não era provável ser o alvo de um ataque inimigo. Em 2019, o Grupo Internacional para a Recuperação de Aeronaves Históricas começou a investigar um relatório de que o avião havia sido encontrado várias milhas a oeste de sua rota. No entanto, nada mais resultou disso. Dennis Sprague atribuiu o ocorrido com o avião, provavelmente, a condições de congelamento no motor, linha de combustível e asas, incluindo falha no aquecedor do carburador ou um possível vazamento de fluido hidráulico. Além disso, um programa de TV chamado The History Detectives também investigou o incidente e examinou casos semelhantes em que aviões Norseman caíram. Eles determinaram que um único carburador, em tempo frio, estava sujeito a congelar. Foi um dia muito frio, no dia 15 de dezembro. Sprague acrescentou que o avião já voava abaixo, devido à má visibilidade. O voo foi adiado para lá à tarde devido à neblina e ao nevoeiro. Quando aí o avião atingiu a água, provavelmente se desintegrou, pois era feito de materiais leves, matando todos a bordo. Jim Thompson. Nascido em 21 de março de 1906, em Greenville, Delaware, Jim Thompson era um designer e empresário creditado por ajudar a revitalizar a indústria da seda tailandesa nas décadas de 50 e 60, com a revista Time afirmando que ele quase sozinho salvou a vital indústria da seda da Tailândia da extinção. Filho de um rico fabricante de tecidos, Jim teve uma sólida criação com seus 4 irmãos. Ele estudou na St. Paul's School, uma escola interna mista em Concord, New Hampshire, e formou-se na Universidade de Princeton em 1928. Apesar de ter estudado arquitetura na Universidade da Pensilvânia, ele não concluiu o diploma por causa de suas dificuldades em matemática. Ele trabalhou projetando casas em Nova York até 1941, quando deixou o emprego e assumiu uma posição na Guarda Nacional de Delaware. Durante a guerra, ele integrou o Escritório de Serviços Estratégicos, precursor da CIA. Em 1946, após ser dispensado do exército, Jim se divorciou e se mudou para a Tailândia, onde havia passado algum tempo durante seu trabalho com a Office of Strategic Services. Em Bangkok, ele se juntou a vários investidores para comprar e restaurar o Hotel Oriental, que hoje é um estabelecimento 5 estrelas. Mas logo suas diferenças com os outros investidores vieram à tona, e ele optou por deixar o projeto, fazendo parceria com George Berry para fundar a Thai Silk Company Limited. A empresa floresceu quando a designer Irene Sharif usou seda tailandesa na criação dos figurinos para o musical O Rei e Eu. Jim
é creditado por inventar sedas em tons brilhantes e profundos e combinações de cores dramáticas, motivos que são frequentemente mais associados à seda tailandesa. Ele introduziu corantes modernos e melhores equipamentos para seus trabalhadores e permitiu que eles trabalhassem de casa. A maioria da força de trabalho da empresa era composta por mulheres, o que ajudou a tirar milhares de famílias da pobreza. De repente, Jim desapareceu. Na segunda metade de março, ele saiu de Bangkok para visitar um amigo e em seguida foram para as terras altas de Cameron, na Malásia, para descansar. A partir de 24 de março de 1967, eles ficaram no Moonlight Bungalow com seus anfitriões, um químico singapurense chamado Ling Chen-ji e sua esposa, Helen Ling. No dia 26 de março, o grupo planejou ir à igreja, mas Jim decidiu caminhar rapidamente até a estrada principal. 20 minutos depois, ele se encontrou com os outros, conforme combinado, e seguiram de carro para a igreja. Uma hora depois, retornaram ao bangalô para almoçar. Após isso, Jim anunciou que iria dar outra caminhada. Ele acenou adeus para os outros que o observaram partir pela única estrada de acesso à propriedade. Jim foi visto por volta das 4 da tarde, por um cozinheiro do bangalô da missão lutoriana. Porém, foi o último avistamento dele. Ele nunca retornou ao bangalô Moonlight e nunca mais foi visto. Horas depois, amigos reportaram seu desaparecimento e iniciaram buscas na região. A busca envolveu 500 pessoas, incluindo turistas, missionários e membros do exército. Embora não houvesse um bilhete de resgate, dado sua riqueza e status, muitos meios de comunicação assumiram que Jim havia sido sequestrado. Além de não haver evidências disso, no entanto, não havia evidências de mais nada. Nenhum corpo foi recuperado e não havia indícios de que ele tivesse sofrido algum crime. Nem mesmo um pedaço de roupa foi recuperado. Ele parecia sumir da face da terra. Especulava-se que seu desaparecimento estava relacionado ao seu trabalho com o single sign-on, mas nenhuma evidência jamais os conectou, enquanto outros sugerem que ele partiu por vontade própria. Oficialmente, declarou-se que Jim saiu para uma caminhada e se perdeu na selva ou caiu em um desfiladeiro, mas os locais não acreditam nisso, com um homem afirmando que ele, aparentemente, saiu para uma caminhada curta. Não há uma selva densa lá, então não consigo entender como alguém poderia se perder e não ser encontrado. Eu nunca aceitei a teoria de que ele poderia ter se perdido na selva. Por quase 20 anos, não houve pistas no caso de Jim, mas em 1985 restos esqueléticos foram descobertos nas terras altas de Cameron. Os ossos, exceto o crânio, foram achados em uma cova, perto de uma panela, com vegetais, próxima à estrada principal em Brunchang. Apesar dos restos terem sido recolhidos pela polícia, não foram considerados relacionados ao desaparecimento de Jim. Philip Rivets, mestre marítimo, sugeriu que, se o corpo fosse de Jim, ele pode ter sido atropelado por um carro e enterrado em uma cova não marcada sob arbustos. Nunca foi realizado um teste de DNA nos restos. Relatórios sugerem que muitos dos ossos recuperados pertenciam a um animal. Um relatório de 2015, que revisou a investigação original de 1967, concluiu que o corpo de Jim provavelmente ainda está em algum lugar nas terras altas de Cameron, afirmando que não houve tempo e recursos suficientes dedicados ao caso para uma busca minuciosa na área. Além disso, havia uma boa chance de que o corpo foi perdido durante a busca original, e é possível que, neste ponto, seus restos tenham sido espalhados por animais necrófagos. O corpo de Jim nunca foi encontrado e seu paradeiro é desconhecido. Sua irmã foi assassinada na Pensilvânia, poucos meses após o desaparecimento dele. Autoridades descartaram conexão entre os dois casos. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.